Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus, seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Através da palavra de Deus nós nos permitimos tornarmos uma nova criatura, se assim a gente permitir, é claro, nós nos tornamos nova criatura e isso é tremendo porque paramos para observar o que já fomos e como uma palavra é tão poderosa para transformar alguém que era arredio, alguém que era rebelde, alguém que era teimoso, alguém que era realmente muito difícil. E hoje vive uma vida na presença do Senhor, servindo, sendo obediente, sendo humilde. E isso é fenomenal, é extraordinário quando nós vemos tantos testemunhos de transformação através da palavra de Deus. E hoje eu quero que a gente fale um pouquinho sobre essa decisão, sobre quem os nossos pais foram, quem a gente escolhe ser. Vamos falar um pouquinho sobre isso, amém? Mas antes disso, vamos orar. Vamos convidar o Espírito Santo a estar conosco neste encontro, nesta caminhada, porque de fato sem Ele não tem como conduzir isso daqui. Somente Ele para nos instruir, amém? Vamos lá? Senhor, louvado seja o teu santo nome, grandioso és tu, Senhor, poderoso, Deus eterno, fiel e justo. Nessa hora entramos em tua presença, Pai, necessitados da tua misericórdia, da tua bondade, da tua graça e do teu perdão. Pedimos ao Pai humildemente que neste momento venha falar conosco de uma forma especial. Venha tocar, Senhor, no mais profundo da nossa alma e ministrar os nossos corações. Vivificar o nosso espírito e mortificar as nossas carnes. Tirar de nós toda a incredulidade, toda a falta de fé, tudo aquilo que nos afasta de vivermos e vermos o sobrenatural. Pai, estamos aqui. Fique à vontade para falar conosco, pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 19. Lembrando que a missão de fazer toda a leitura é sua, eu não vou fazer leitura por você, deixa de ser preguiçoso. Eu vou ler apenas os versículos que vão ser fundamentais para que a mensagem seja entregue aqui neste momento. Amém? Vou ler do versículo 1. E Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os servos que eles deveriam matar Davi. Porém, Jonatas, o filho de Saul, agradava-se muito de Davi. E Jonatas falou a Davi, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Agora, portanto, rogo-te, acautela-te até o amanhecer, e permanece em um lugar secreto e te esconde. E eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai, no campo, onde estiveres, e conversarei com meu pai sobre ti. E o que eu vi, isso te contarei. E Jonatas falou bem de Davi para Saul, o seu pai, e lhe disse: que o rei não peque contra o teu servo, contra Davi, porque não tem pecado contra ti, e porque as suas obras têm sido muito boas para contigo. Até aqui eu vou ler, gente, a história é muito profunda. Realmente, Saul estava totalmente endemoniado, totalmente desalinhado. Quando a gente perde a presença e misericórdia, realmente as coisas estreitam. E assim, a inveja é um dos sentimentos que mais destrói sonhos, projetos, porque as pessoas deixam de viver o que Deus projetou para elas para invejar o projeto do outro, a missão do outro, a unção do outro, e acaba perdendo aquilo que já tem. E com Saul não foi diferente. Mas o assunto hoje não é esse. O assunto aqui é sobre obediência. E é interessante que pessoas optam em obedecer outras pessoas, outras questões que fazem você perder a essência de quem você é, do que você acredita. E o que mais me chama a atenção nessa mensagem é que Jonatas, ele era o primogênito de Saul. Logo, a descendência do trono, ele seria o descendente a subir no trono, ou seja, ele seria o próximo rei de Israel.
E o que leva Saul a querer matar Davi é exatamente por não querer perder o trono de Israel. E aqui a gente vê dois tipos de pessoas diferentes, mas membros de uma mesma família, pai e filho. Jonatas entende que o seu pai está errando, que o seu pai está fazendo tudo o contrário que Deus pediu para ele fazer, está tendo comportamentos totalmente distorcidos da verdade e do que Deus espera dele como rei. E ele percebe que Davi foi um homem escolhido por Deus. Talvez ele não soubesse ainda ali, não tivesse a certeza, mas já imaginava que Davi seria um rei, que Deus rejeitou o pai dele e escolheu Davi. E sabe o que é mais interessante? É que a gente percebe que Jonatas, ele não opta por Davi e rejeita o pai, não, ele opta pela escolha de Deus. Ele respeita a escolha de Deus, ele é obediente ao que Deus escolhe. Todas as atitudes de Jonatas é conectada com a vontade de Deus. Ele vê Deus em Davi, ele vê Davi sendo um instrumento de Deus. Um menino que foi usado para matar um gigante, que defendeu Israel, que defende o pai dele como rei, que respeita o reinado do pai, que de fato é diferente. Tudo que Davi fazia, ele era bem sucedido. Em tudo que Davi era colocado, ele sempre foi muito usado para executar suas tarefas. E Jonatas vê isso. Alguém que está conectado com Deus, alguém que está alinhado com a vontade de Deus, alguém que é obediente à vontade de Deus, consegue perceber nos mínimos detalhes o que é e o que não é de Deus, o que de fato é para ser e o que não é. E aí vem para nós aqui nos tempos de hoje, a que voz nós temos dado ouvido, a quem nós estamos escolhendo agradar, ao que nós estamos escolhendo viver, se a vontade dos homens, segundo o que eles acreditam, o que eles querem, o que eles lutam, ou segundo aquilo que Deus pede para nós, segundo aquilo que Deus espera em nós, segundo aquilo que Deus determinou para nós. Sabe, quando a gente para ver um homem, um jovem, rejeitando as péssimas escolhas do pai, rejeitando um trono por amor a Deus, por amor à vontade de Deus, por amor a um servo de Deus. Gente, isso é extraordinário, isso é de um mover no nosso coração que a gente para observar, meu Deus, o que é que falta em mim para ter um coração aquebrantado desse jeito? O que é que falta em mim para ter uma percepção de verdade e ter autoridade sobre as minhas escolhas? Tem pessoas que escolhem ficar do lado errado para não desagradar. Tem pessoas que escolhem abraçar o pecado, sangrar, ser cortado, dilacerado, mas não larga para não aborrecer a pessoa, para não, vamos dizer assim, contrariar a pessoa. Mas eu te digo, não é aquela pessoa, é Satanás que está por trás dela. É os próprios demônios ali sendo usando aquela pessoa para tanto destruir ela como todos aqueles que não a rejeitam em termos de não aceitar as atitudes. Quando eu falo rejeitar, a gente observa na atitude de Jonatas. Jonatas não deixa de estar do lado do pai dele. E a gente vai ver que no decorrer da história, Jonatas vai morrer ao lado do pai. E quando eu digo rejeitar, é rejeitar as atitudes erradas. É não ser conivente com essas escolhas. É não ser conivente com o pecado. É ter um posicionamento. E Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Deus sabe o que a gente concorda e o que a gente não concorda. Deus sabe qual a nossa atitude perante o pecado. E é interessante que a descendência de Saul vai morrer, mas Jonatas é lembrado por Deus e o seu filho Mefibosete vai ser salvo. O seu filho vai estar não como rei, mas vai estar ali ao lado de Davi, vai assentar à mesa do rei, vai dividir o castelo, vamos dizer assim, né? Não é castelo que eles usavam, mas vai dividir a casa do rei como a ele é merecido, porque ele é um descendente de uma família real. Foi escolhido por Deus. Seria dele aquele trono? Sim, se Saul não tivesse rejeitado Deus.
E assim Deus rejeitou Saul também. Então ele quebrou ali aquele elo que ele tinha feito. E ele tira de Saul e seus descendentes o direito de reinar. Mas Davi, aquele Davi que Jonatas defende, aquele Davi que é justo e que Jonatas reconhece isso, lembra-se do cuidado e do zelo do seu amigo. E ele poupa o filho dele, ele leva o filho dele para ser tratado como um rei, como um príncipe em sua casa, para assentar-se à mesa com ele. Gente, somente os príncipes assentavam-se à mesa com o rei, a não ser os anciões ali que sentavam para ter uma conversa, para ter alguma coisa, mas assentar-se à mesa do rei significa fazer parte ali, realmente entre os príncipes, entre os filhos. E isso é o que Deus espera da gente, uma atitude de escolha correta. E pode ter certeza, tudo que você escolhe aqui, Deus está vendo. E lá na frente a recompensa vai vir. Mas não faça pela recompensa. Jonatas não fazia ideia do destino que estava traçado para eles. Ele não fazia ideia que o pai dele já tinha sido rejeitado por Deus. Ele não fazia ideia de que um dia ele iria morrer e o filho dele ia cair, ia ficar manco, ia ficar coxo, ia ser levado para uma cidade chamada Lodebar, esquecido. E ele nunca imaginava que Davi ia se lembrar do filho dele e ia levá-lo para o castelo. Gente, fazer a escolha por Deus hoje não é pensando no que eu vou receber em troca por escolher Deus, mas é a certeza da melhor escolha que a gente pode fazer, independente de como vai ser o amanhã. Independente de onde vamos estar amanhã, escolher a Deus hoje é a nossa melhor opção. E o que eu quero hoje é trazer para você isso. Talvez você esteja aí, mas a minha casa sempre foi assim, a minha família é desse jeito, meu pai é desse jeito, minha mãe é desse jeito, meu marido é assim, meus filhos são assim, não tem jeito. Ei, deixa eu te falar, tudo com Deus tem jeito sim. Tudo com Deus tem conserto sim. Foi Ele que criou, Ele sabe exatamente como reprogramar. Ele sabe exatamente como refazer. E ei, aqui é testemunho que está falando com você. Eu sei quem eu fui, eu sei quem Deus está me transformando hoje. O que Deus está fazendo, as coisas que eu desejava, que eu queria, que hoje são totalmente contrárias. Tudo isso por causa da palavra, tudo isso por causa de escolhas, de decisões, de abandonar coisas, pessoas, atitudes, ambientes que me levaram a estar aqui, que leva muitas pessoas a uma vida transformada. Mas isso cabe você escolher. A mensagem de hoje é exatamente uma reflexão para que a gente pense. Não é o que os pais escolhem, o que os seus pais escolheram que vai determinar quem a gente vai ser. Não é o que os nossos pais decidiram que vai determinar o que a gente precisa ser. Mas nós também não precisamos abandoná-los. Nós só precisamos saber separar as coisas. Ei, você é filho de Deus, é criatura dele e ele quer tomar de volta essa paternidade. Ele quer pegar de volta essa paternidade. A gente precisa se desprender de coisas e de pessoas deste mundo para poder viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus, a graça e a misericórdia dele. Amém? Essa é uma decisão sua. Eu vou deixar você aqui agora com o Espírito Santo nessa leitura, mergulhando nessa leitura. Você vai ver o que é que vai acontecer, como é que vai ser os próximos passos na história de Jonatas, na história de Davi, na história de Saul. Leia e se inspire, leia e veja o que você não quer para você e veja o que é bom para você aproveitar. Então, se mergulhe nessa mensagem, nessa presença do Espírito Santo. Eu vou deixar você à vontade aí para fazer as suas orações, para fazer o seu devocional, porque até aqui eu já cumpri a minha missão. Que você faça a sua aí. Amém? Mas também não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo com alguém que eu tenho certeza que também vai ser abençoado por essa palavra. Amém? Então é isso. Fica com Deus, cheiro grande no coração e eu espero você aqui amanhã para mais um devocional Caminho Diário. Tchau, tchau.